Seja bem-vindo ao segundo episódio do Qualos Podcast. Esse é o único programa que reúne gastroenterologistas, endoscopistas e outras especialidades para discutir os temas mais relevantes e inovadores relacionados à saúde do aparelho digestivo. Aqui, nós valorizamos um conteúdo de qualidade e, ao longo dos episódios, nós vamos compartilhar experiências, desafios e soluções que impactam diretamente na vida dos pacientes e dos profissionais da área da saúde. Nós vamos abordar temas como o tratamento das doenças do trato gastrointestinal, novidades em pesquisas, tecnologias e inovações, além de discutir a evolução da medicina e o impacto que essa evolução vem trazendo para a sociedade. Nessa temporada, nós estamos abordando um tema que é central para todos nós, que é o câncer coloretal. Entre os principais tópicos que nós vamos abordar aqui hoje nesse podcast, onde nós temos dois convidados de excelente qualidade e que são grandes parceiros e companheiros, logo nós vamos apresentar eles para vocês. Nós vamos abordar aqui quando nós devemos suspeitar do diagnóstico de câncer coloretal. Um outro tema que nós pretendemos abordar é qual o papel da cirurgia no tratamento do câncer coloretal. Além disso, nós vamos falar um pouco também sobre o câncer de reto e as suas especificidades. E após conversaremos um pouco sobre o quanto a descrição do exame endoscópico, principalmente da colonoscopia, pode influenciar na conduta cirúrgica para esses pacientes. Para você que está conhecendo esse projeto agora, está nos conhecendo agora, eu sou o Gabriel Leão, eu sou médico gastroenterologista e endoscopista do Hospital São Lucas da PUC, sou professor da Escola de Medicina da PUC do Rio Grande do Sul e preceptor do Centro de Ensino e Treinamento em Endoscopia do Hospital São Lucas da PUC. Aqui ao meu lado eu tenho meu parceiro de projeto da Qualos Podcast, o Ari. Ari, te apresenta, para os nossos ouvintes e quem está nos vendo aí também no YouTube. Olá, meu nome é Ari Leão, sou médico gastroenterologista e endoscopista, chefe de serviço de gastroenterologia e endoscopia do Hospital São Lucas da PUC e diretor técnico da Coloprocto Clínica do Aparelho Digestivo. Gabriel, é um prazer a gente estar aqui, segundo episódio, a gente teve uma repercussão maravilhosa no primeiro episódio, então vou pedir para te dar sequência e apresentar esses grandes parceiros e amigos de trabalho que vieram hoje aqui a brilhantar esse segundo episódio da Qualos Podcast. Isso aí, Ari. O primeiro episódio tem dado uma repercussão muito interessante mesmo. Mas antes de apresentar esses dois convidados que estão aqui, esses dois amigos que estão aqui na mesa conosco hoje, eu quero me dirigir novamente a vocês que estão nos ouvindo, ou nos vendo, nas plataformas digitais. A gente está presente aí no Spotify, no YouTube, Facebook, Instagram. Então, eu quero aproveitar e me dirigir a vocês e pedir que vocês se engajem ao máximo a esse projeto, que vocês compartilhem esse conteúdo, que curtam esse vídeo, que nos acompanhem aí durante as semanas, os nossos cortes, porque esse projeto ele vai se tornar perene e longo, vai se manter com o engajamento de vocês. Então, não deixem de compartilhar, de dar like, de ativar o sininho aqui embaixo para dar a notificação de quando a gente vai lançar os próximos vídeos. E, novamente, eu vou falar para vocês que nós estamos abertos a apoios e patrocínios. Então, assim, essa é uma grande oportunidade para você vincular a sua marca a um podcast que traz um conteúdo de qualidade e confiável para a área da saúde e que pode chegar a um grande número de profissionais da área da saúde e de profissionais médicos. Nós estamos aqui dispostos a conversar. Para esse apoio ou patrocínio é só entrar em contato através aí das nossas redes sociais. Muito bem, agora que estamos prontos, vamos dar sequência para a nossa conversa. Eu vou começar aqui a nossa conversa apresentando a nossa dupla aqui presente hoje. Vou apresentar aqui o Henrique Filman, que é médico coloproctologista do Hospital São Lucas da PUC, está aqui à minha frente na mesa. É professor da Escola de Medicina da PUC, aqui do Rio Grande do Sul, ex-presidente da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e é, claro, um colega de grande prestígio aí na área em que atua. O Henrique tem uma história linda aí na coloproctologia que nós todos conhecemos e vai ser um prazer contar contigo aqui hoje, Henrique. Seja bem-vindo ao Qualos Podcast. Muito obrigado.
Obrigado pelo convite. Mais do que o prazer, é uma honra, né, participar de um evento como esse, uma situação como essa com vocês. E, claro, dividir a mesa com vocês, então, prazer muito grande. Muito bom, muito bom. Vamos lá. Ao lado do Henrique, estamos em família, literalmente em família hoje, né? Nós temos o Lúcio Filman, tá? O Lúcio, ele é médico coloproctologista e também professor da Escola de Medicina da PUC, somos colegas lá. Ele atualmente é coordenador de serviço de coloproctologia do Hospital São Lucas da PUC, e o Lúcio tem uma ampla experiência aí em formar profissionais. Muitos dos profissionais que estão trabalhando no nosso meio hoje na coloproctologia foram formados pelo Lúcio e pelo Henrique, que estão aqui hoje. Então, tenho certeza que essa dupla vai contribuir muito e nós vamos aprender muito aqui hoje, Ari. Lúcio, seja bem-vindo ao Colos Podcast. Muito obrigado também, muito obrigado pelo convite, Gabriel, Ari. Nós nos encontramos com tanta frequência aí no dia a dia no setor da endoscopia, onde a gente atua junto. E agora é uma satisfação também vir aqui conversar com você sobre esse que é realmente um assunto extremamente importante do ponto de vista de saúde pública. Sensacional, sensacional. Ari, vamos começar o nosso podcast. Geralmente a gente faz isso, né? Essa tem sido um praxe aí, tem sido nos nossos episódios. A gente começa esse podcast conversando e sabendo, tentando entender um pouquinho da história de vocês, né? Da história pessoal mesmo de vocês e o que fez vocês buscarem a medicina e, mais especificamente, depois a coloproctologia. Vou começar por ti, Henrique. Nos conta um pouquinho da tua história, o que te fez evoluir para a medicina e para a coloproctologia. Bom, uma vez que a gente está falando em família, né, é muito fácil eu te dar essa explicação, né? O meu pai é coloproctologista, já agora não está atuando, mas parou de atuar há muito pouco tempo. Então, eu nasci na coloproctologia, né? Passei a minha vida inteira vendo o meu pai, fazendo visitas em hospitais dos pacientes com meu pai, cresci, como eu disse, dentro da coloproctologia. Fazer faculdade de medicina sempre foi uma vontade muito grande que eu tive. Fiz a faculdade, gostei desde o início, né? No início até tentei pensar na possibilidade de fazer alguma outra coisa que não fosse coloproctologia, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui aliando o prazer pela cirurgia e pela medicina às oportunidades que eu estava tendo na vida. E, bom, acabei, felizmente, fazendo coloproctologia e, até hoje, muito satisfeito. Sensacional, era o caminho a ser seguido. Muito bem. Lúcio, nos conta um pouquinho o que te fez seguir para esse caminho. Pois é, para mim a história familiar é um pouco mais pesada do que a dele. Acumulou mais história ainda. Já que eu tive ele irmão mais velho, então eu tinha 2 exemplos antes de mim, né? E também ingressei na faculdade de medicina por um desejo muito grande, e ao longo do curso comecei a me interessar por cirurgia e achava muito interessante a parte de cirurgia pélvica, pélvico-perineal, na verdade. Então eu passei uma parte grande da faculdade muito ligado, na época, ao departamento de ginecologia e obstetrícia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde a gente estudava. Mas na hora de tomar uma decisão, eu optei por uma formação cirúrgica mais clássica, né? E depois disso, como o Henrique comentou, existia uma grande oportunidade de trabalhar num centro de referência, com profissionais de qualidade, e trabalhar com tecnologia, que era uma coisa que sempre me interessou também. Então eu acabei evoluindo para a coloproctologia. E dentro da coloproctologia, trabalhando num hospital universitário, eu acabei me interessando também pela vida acadêmica, né? E comecei a treinar residentes primeiro, né? E a partir do ano 2000 eu ingressei no curso de graduação da Escola de Medicina da PUC, e a partir daí venho trabalhando as duas coisas, né? Ensino e a atuação médica, né, assistencial, que são meus 2 grandes prazeres profissionais, assim, né? Sensacional, sensacional. Muito bem, Ari, para a gente começar a nossa conversa aqui sobre câncer coloretal, é importante a gente entender o contexto que hoje no nosso episódio a gente tem, claro, um viés, né? Primeiro, um viés acadêmico, né? Porque a gente está aqui à frente de 2 professores da Escola de Medicina. Depois, um viés cirúrgico, nós estamos à frente de 2 coloproctologistas. O viés acadêmico, acho que é muito importante porque a gente está falando de 2 professores que estão envolvidos no dia a dia da formação de novos profissionais, e esse é um dos focos, né, que nós temos aqui nos nossos episódios, chegar a esses alunos que estão em formação. Então, nós vamos começar falando sobre a importância do diagnóstico do câncer coloretal e as dicas, né, que vocês podem nos dar para chegar a esse diagnóstico. Mas antes de falar sobre isso, eu quero que
tu nos contextualize novamente, o que isso tu já fez no primeiro episódio, mas eu quero que tu nos lembre o porquê nós escolhemos o câncer coloretal como assunto para esses episódios. Acho que é importante a gente contextualizar, né, que o câncer coloretal é um importante problema de saúde pública, e que nós vivenciamos a expectativa de, neste ano, termos mais de 40 mil pessoas diagnosticadas no nosso país com câncer coloretal. É uma doença que incide igualmente em homens e mulheres, e é uma doença que está no nosso meio, que é a nossa realidade, o nosso dia a dia. Então, eu queria começar com o Henrique, para a gente abordar um pouco da semiologia do câncer coloretal, né? Quando a gente suspeita do câncer coloretal e qual a importância dessa semiologia no diagnóstico. Claro. Ari, primeira coisa, assim, o câncer coloretal deixou de ser um problema para o gastroenterologista e para o coloproctologista única e exclusivamente, né? Hoje o ginecologista tem que estar muito a par disso, né? Nos exames rotineiros que ele pede para suas pacientes, o clínico geral da mesma forma. Para exagerar a tua contextualização do câncer coloretal, né? O INCA, em dezembro do ano passado, fez uma estimativa de câncer para todo o Brasil para o ano de 2023. E no Rio Grande do Sul, em mulheres, o câncer coloretal é o segundo colocado, atrás apenas de mama, e em homens é o terceiro, atrás de próstata, pulmão e depois coloretal. E uma coisa muito interessante é que na cidade de Porto Alegre, especificamente, ou como capital, o câncer coloretal também já é o segundo em homens, né? Ultrapassando o pulmão, traqueia e brônquios. Então, é uma coisa muito importante que tem que ser levada em consideração, sem falar que o câncer coloretal, apesar de tudo que a gente tem feito, tem aumentado a sua prevalência na população, ao invés de diminuir, né? Então, a gente realmente tem que estar muito atento a isso, tem que cuidar muito com isso. E o que vocês acham que a gente tem que estar atento, né? Os profissionais da área da saúde devem estar atentos quando estão na linha de frente, avaliando esse paciente, para a gente não deixar passar esse diagnóstico e fazer a suspeição adequada, né? Tem duas situações que eu acho que são muito, muito importantes. Primeiro, naqueles pacientes acima de 45, 50 anos, tendo sintomas ou não, que a gente tem que investigar. E o segundo é prestar atenção àquilo que a gente chama de sinais de alarme, né, para câncer coloretal. Então, nesse paciente assintomático, hoje já está mais fácil, né? A gente já consegue, o próprio paciente já nos procura para fazer o exame do intestino, né? Claro. Então, está um pouco mais fácil do que era alguns anos atrás e a tendência é que isso evolua mais. Mas também muito importante os colegas auxiliarem nesse sentido, né? E aí eu reforço a questão dos ginecologistas, né? Porque as mulheres vão rotineiramente ao ginecologista, ele pede vários exames. Então, entre esses exames, a investigação do intestino, né? Fazer o rastreamento para o câncer coloretal é uma coisa muito importante. E a importância de que os nossos alunos, né, e que as pessoas em formação em medicina saibam disso, né? E tenham conhecimento sobre isso, para poder suspeitar desse diagnóstico, claro, depois que estiver no consultório com o paciente, né? Então, eu acho que se o Lúcio quiser nos dar umas dicas, assim, né? Eu acho que também para as pessoas em formação, né? Também para os residentes em formação, muitas vezes, né? Que estão vendo esses pacientes agora no dia a dia e adquirindo experiência com eles. O que a gente tem que estar atento, né? Para não deixar passar o diagnóstico mesmo, né? Nesses pacientes. Perfeito. Assim, quando se entrevista um paciente, né, a gente sempre vai pensar, como o Henrique comentou, nos sinais de alarme, né? E o primeiro sinal de alarme que deve sempre ser investigado, inquestionavelmente, é a presença de sangramento à evacuação. Então, o paciente que notou sangue à evacuação, ele tem que ser examinado. Não significa necessariamente que ele seja portador de uma neoplasia já a priori, né? A maior parte dos sangramentos evacuatórios estão relacionados a doenças benignas, como, por exemplo, a doença hemorroidária, que é a principal causa de sangramento evacuatório no adulto. Mas mesmo assim, esses são sintomas que se confundem. É muito difícil clinicamente diferenciar um sangramento originado a partir da doença hemorroidária daquele sangramento originado por um tumor maligno do reto ou do intestino grosso. Então, a rigor, sempre um paciente que se queixa de sangramento evacuatório, ele precisa ser avaliado
por um médico que possa fazer pelo menos uma boa anamnese e um exame físico proctológico, né? Um exame físico direcionado à área da região perianal do ânus e da parte terminal do intestino grosso. Então, assim, o sangramento é, inclusive, o elemento central em uma das estratégias de rastreamento populacional, né? Que é a pesquisa de sangue oculto nas fezes. Então, esse sangramento nem sempre é visível, às vezes o sangue se mistura nas fezes e desaparece. Mas mesmo assim é importante ainda como um instrumento, né, de detecção precoce de tumores do intestino grosso. A segunda coisa que é fundamental de se observar é mudanças na qualidade do funcionamento do intestino. Então, as chamadas alterações do hábito intestinal, que em geral a gente conceitualmente considera como nos últimos 6 meses, né, até a consulta do paciente, né, isso é importante e serve qualquer modificação. Tá? Era o paciente que tinha um hábito intestinal regular e que de repente começou a ficar com um hábito intestinal muito desorganizado, às vezes com o intestino preso, constipado, ou às vezes com crises de diarreia sem explicação. Mas também vale aquele paciente que tinha um hábito intestinal ruim e que de repente começa a notar modificações em relação a isso. É o constipado crônico, por exemplo, que de repente começa a evacuar com muito mais frequência. Isso também é uma modificação na qualidade do funcionamento do intestino e isso às vezes também deve chamar a atenção do profissional que está atendendo ou fazendo a primeira consulta em caráter mais básico, né, mais primário da atenção. Afora isso, uma das coisas que é sempre importante de a gente levar em consideração na anamnese desses pacientes é nunca esquecer de perguntar pela história familiar. Tá? Então, um percentual muito alto de pacientes com neoplasias do intestino grosso tem história familiar. Os números variam um pouco na literatura, de 10% a 20% dos casos se consegue detectar uma história positiva na família, tá? Mas a gente tem que lembrar, especialmente a história familiar que envolva indivíduos com menos de 60 anos de idade. Então, teve um parente, principalmente os de primeiro grau, que teve um tumor no intestino grosso, esse tumor surgiu com uma faixa etária abaixo dos 60 anos, isso sempre deve chamar a atenção do profissional. Então, incluir, além da anamnese para os sintomas, mas também pesquisar ativamente a história familiar é muito relevante. Ou seja, aplicar a semiologia, né, do ponto de vista, né, mais profundo possível, para que você não veja um paciente mesmo jovem, que a gente sabe que a incidência aumenta na população mais jovem também, né, com sangramento, declarar que isso é um sangramento orificial sem fazer uma avaliação adequada, olhar para sinais de alarme. Exato. E deixar passar esse diagnóstico. Esse, né, na verdade, é o maior equívoco. Do ponto de vista da propedêutica do câncer coloretal, o maior equívoco é atribuir o sangramento evacuatório a uma patologia benigna. Então, assim, isso é um sangramento hemorroidário, é um sangramento hemorroidário. E segue a vida. A estatística, vamos dizer assim, protege muito, porque a maior parte das vezes é verdade. O problema são os casos que tu vai perder. Uma das coisas que eu sempre comento a respeito da semiologia, né, das patologias do trato digestivo inferior, do terminal, né, é de que a gente explora 3 grandes grupos de sintomas. Né? O sangramento e as suas características, o ritmo de funcionamento do intestino e as suas características e a questão da dor. Né? Então, realmente, por exemplo, tumores localizados na metade esquerda do intestino, eles têm uma característica de crescimento concêntrico, né, levando a quadros de dificuldade de trânsito do intestino, eventualmente até a suboclusão e obstrução intestinal, e isso eventualmente é acompanhado de cólicas, sintomas que indicam que o intestino está precisando fazer um esforço exagerado para propelir o conteúdo ao longo do trajeto. Né? Então, isso sempre deve ser investigado. E são 3 grupos de sintomas só para se investigar: sangramento, ritmo e dor. Isso ajuda bastante a que o profissional não especializado organize uma forma de entrevistar o paciente. Né? São 3 grupos e em cima desses grupos ele vai ver o que o paciente tem para contar. Né? Sempre é o mais óbvio da semiologia, né? Faz perguntas simples e explora as queixas que o paciente tem. Deixa o paciente falar mais do que tu fala com ele. Né? Claro. Eu acho, aproveitar um gancho que o Lúcio deixou, né, para conversar um pouco e explorar um pouco a questão do Henrique aqui com a gente, que é a questão dos fatores de risco do câncer coloretal, né, que é bem importante que a gente explore esse assunto e contextualize, às vezes gera muita dúvida. A alimentação tem relação, histórico familiar, qual é a relação, qual é o peso do histórico familiar, então... Henrique, fala um pouco para a gente da questão dos fatores de riscos relacionados ao câncer coloretal.
Então, vamos botar assim, primeiro em linhas gerais, de forma muito, muito ampla, né? 1/3 dos pacientes é genético, 1/3 são causas evitáveis e 1/3 a gente não tem a menor ideia, né? Então, é o paciente que não tem nenhum fator genético, tem uma vida completamente regrada, tudo certinho, mas desenvolve o câncer. Isso em linhas gerais, né? Assim, de forma muito abrangente. O que a gente se preocupa muito hoje é com a questão dos pólipos, né? Os pólipos intestinais são tumores benignos do intestino que malignizam, né? A maior parte dos tumores malignos do intestino grosso se originam no tumor benigno, que é o pólipo, e esses pólipos podem ser tratados, retirados antes que eles virem o câncer. Então, essa é uma das nossas grandes preocupações. Então, eu te diria, pólipo, sem sombra de dúvida, é uma delas. A questão da doença intestinal inflamatória, né? A retocolite ulcerativa e a doença de Crohn é outra, né? A gente sabe que também, inexplicavelmente, a incidência da doença intestinal inflamatória está aumentando no nosso meio. E se ela é uma causa de câncer coloretal, é esperado que o câncer coloretal também aumente em função dela. Então, te citaria essas duas como mais significativas. Mas tem aquelas que aparentemente a gente poderia evitar, né, de uma forma mais simples, com um estilo de vida melhor, né, que é o que sempre nos perguntam muito, né, assim, mas doutor, o que causa o câncer do intestino, né? Qual é a alimentação, qual é o hábito e tal. E, infelizmente, a gente não tem uma resposta absolutamente objetiva sobre isso, apesar de ter algumas dicas, né? Então, a gente sabe que uma alimentação rica em fibras diminui a probabilidade de desenvolver câncer coloretal. Por que isso acontece? Muitas teorias, né? A que eu acho mais plausível é que o alimento rico em fibras aumenta o bolo fecal, diminui o contato de substâncias potencialmente tóxicas com a mucosa, e isso evitaria o câncer coloretal. Parece razoável, mas a gente não sabe se é isso exatamente, né? Tabagismo, né? Falar contra o tabagismo hoje é muito fácil, né? Mas assim como para o pulmão, para o câncer coloretal também é muito importante, a gente sabe que é um fator de risco. Obesidade, né? É outra coisa muito importante, né? Isso a gente está vendo nos Estados Unidos, né? Eles têm uma estatística muito forte em relação a esta relação de obesidade com câncer coloretal, porque eles têm uma população obesa muito grande e isso está realmente muito associado. Provavelmente por um fator inflamatório crônico provocado pela obesidade. Então, controle do peso, atividade física, uma dieta equilibrada, rica em fibras, são coisas razoáveis que a gente pode implementar na nossa vida, não só pensando no câncer coloretal, como de forma geral, né? Como de forma geral, né? Não fumar. Não, eu não vou deixar de fumar só para não ter câncer de intestino, né? Vou deixar de fumar porque é o razoável. E as outras coisas eu citaria como mais importantes, assim, provavelmente a questão dos pólipos, né? Nessa investigação dos pólipos e da doença intestinal inflamatória no nosso meio. Né? Ótimo. Eu vejo a questão da história familiar, né? E história familiar a gente tem que contextualizar, que está principalmente calcada na história familiar de primeiro grau, né? Ou seja, pai, mãe e irmãos, né? Isso são familiares de primeiro grau. E também, Henrique, me preocupa a questão da obesidade, porque o nosso país, ele segue um modelo mais semelhante ao modelo americano, né, na questão da distribuição populacional da obesidade. A gente vem enfrentando uma epidemia de obesidade e a gente vem também enfrentando um aumento do diagnóstico de câncer coloretal. Então a gente vê que essas coisas estão intimamente associadas e a tendência no nosso meio é que isso aumente, né? Então é que a gente aumente o diagnóstico de câncer coloretal, porque aumenta a obesidade, porque aumenta a questão de uma alimentação não saudável. Então, é uma tendência que a gente vem vivenciando. E o cuidado que a gente tem que ter, né? Hoje, já de muito tempo, a gente vem fazendo colonoscopia para prevenção de câncer coloretal e retirando pólipos. Então, hoje, quando a gente pergunta para um paciente, né, pai, mãe ou irmãos, alguém com câncer de intestino, assim, não, mas tinha pólipos. Bom, será que esses pólipos não seriam um tumor se não fossem tirados e, portanto, o paciente tem uma história positiva para adenocarcinoma de intestino? É possível. E a gente tem que verificar a histologia desses pólipos que foram retirados, né? Então, é por isso que é importante, né, quando o paciente já tem esse histórico prévio, que ele saiba na sua família, seu pai, sua mãe, retirou pólipos, mas que tipo de pólipos? São adenomatosos? E esses pólipos adenomatosos são tubulares, são vilosos, são túbulo-vilosos? Que grau de displasia? Então, isso é uma coisa importante na anamnese do paciente, que às vezes passa despercebido
e podia nos dar uma dica bem importante se a gente teria que antecipar um pouco esse rastreamento ou não, enfim, para tomar essa decisão. Eu acrescentaria na questão da história familiar também a idade de surgimento da doença. A gente sabe que o mecanismo genético ele tende a ser mais forte, ele tende a se passar mais por gerações, quanto mais jovens são os casos de câncer coloretal que acontecem nas famílias. Né? Então, ter uma história de neoplasia numa faixa etária precoce, uma vez que a gente sabe que uma boa parte dessas doenças são, na verdade, produto do envelhecimento. Tá? Mas quando a gente começa a observar isso em faixas etárias distintas, tá? Aí a gente deve começar a se preocupar muito com o mecanismo familiar. Inclusive, existe já atualmente algumas evidências que sugerem, né, a mudança do perfil epidemiológico do câncer de intestino grosso para faixas etárias mais precoces, né, com um aumento da frequência da doença em indivíduos mais jovens, que levou inclusive até a um debate a respeito da mudança da faixa etária para o início do rastreamento populacional. A população menor de 50 anos e até mesmo a população menor de 30 anos, né, ainda mais pronunciada, né. Pessoal, mesmo com todo, né, com esse conhecimento, aplicando, né, essa avaliação adequada do paciente, claro, muitas vezes a gente se depara com uma lesão lá, né, com a lesão que muitas vezes não pode ser tratada endoscopicamente e ela tem que ser tratada, seja cirurgicamente ou com tratamento oncológico, com químio ou até radioterapia, quando a gente está falando da neoplasia do reto, por exemplo, né. Eu queria que vocês nos contassem um pouquinho e falassem para quem está nos vendo, né, e nos ouvindo, quais opções que nós temos hoje de tratamento cirúrgico para neoplasia coloretal, né? De forma, claro, mais simples, mas para que as pessoas entendam que técnicas cirúrgicas que a gente utiliza hoje para tratar a neoplasia coloretal. Vamos dividir tumores de cólon e tumores de reto. Isso, a gente até daqui a pouco pode entrar um pouquinho mais especificamente no reto. Eu acho importante, assim, porque realmente a abordagem é um pouco diferente, né? Então, vamos falar, assim, de tumores intraperitoneais e tumores extraperitoneais, né? Então, os tumores intraperitoneais, o tratamento dos tumores de intestino grosso é cirúrgico. Sempre. Né? Que tipo de cirurgia a gente vai fazer? Bom, nós podemos fazer técnica aberta, a laparotomia e fazer a colectomia. Nós podemos fazer videolaparoscopia, a robótica, né, que é mais usada no reto, mas também pode ser usada no colo. Então, a técnica não é... A via de acesso não é o que vai determinar o sucesso da cirurgia. Né? Ela vai trazer alguns confortos para o médico e para o paciente, mas não é o que determina o sucesso oncológico da cirurgia. O muito importante é a gente retirar esse tumor cirurgicamente. Isso é vital. Qualquer outro tipo de tratamento para tumores de intestino grosso intraperitoneais não teriam chance ou oportunidade de cura como o tratamento cirúrgico tem. A cirurgia tem que ser uma cirurgia ampla, tem que ser uma cirurgia oncológica, com retirada do mesocólon, com pesquisa de linfonodos, com vasos, com gordura, com outros órgãos que eventualmente estejam afetados devem sair junto, com margens cirúrgicas apropriadas. E isso é fundamental na cirurgia de cólon. Né? E o que define para vocês o tipo de cirurgia que vai ser realizada? A localização do tumor. A localização, é o principal, né, desses definidores. E, claro, tem o contexto do paciente, essas outras questões. Exatamente. Né? Não, e eu falo assim que as cirurgias, a gente tem que tirar o tumor. Nem sempre é possível. Às vezes não é possível a gente tirar. Idealmente, no melhor dos cenários, é realmente tirar o tumor. Normalmente, assim, o tumor localizado no lado esquerdo, a gente vai tirar o lado esquerdo do cólon. Todo. Tumor do lado direito, a gente tira o lado direito do cólon. O tumor no cólon transverso, ou seja, o tumor no meio, a gente tem que avaliar a vascularização. Né? Então, a gente tem uns vasos que nos indicam se aquele tumor deve ser retirado pelo lado esquerdo ou se deve ser retirado pelo lado direito. Mas é o que é feito, né? Ou tira de um lado ou tira do outro. Mas isso é uma questão de localização. O importante é que a gente consiga tirar com uma margem apropriada e com uma boa pesquisa de linfonodos, ou seja, tem que tirar todo o mesocólon junto para a gente poder fazer uma avaliação precisa da extensão desse tumor. Eu acho que é importante lembrar de que de todos os tumores, os adenocarcinomas do trato digestivo, o mais tratável de todos eles é o coloretal. É o que tem o melhor prognóstico. Quando a gente compara estômago, pâncreas, via biliar, a gente sabe que essas são neoplasias bem mais agressivas, bem mais complexas de se tratar e de se obter um resultado oncológico satisfatório. No caso do tumor de intestino grosso, o importante é obter uma boa margem cirúrgica. Tá? Então, assim, eventualmente,
gente agregar a ressecção de outras vísceras que possam estar contaminadas pelo tumor, tem um impacto geral muito bom, né? Então, o controle da doença vem da erradicação completa de todo o tumor detectável, visível, né, dentro da cavidade peritoneal, né? E como o Henrique falou, junto com as cadeias linfáticas associadas, né? Mas eventualmente se faz realmente mais ressecções de outras vísceras associadas, com o intuito de melhorar a margem cirúrgica, né? Claro, claro. E deixa eu tirar uma dúvida bem prática, assim. Como que é a abordagem de vocês no dia a dia com o paciente que chega com esse diagnóstico? Vou dar um exemplo para vocês. No nosso primeiro episódio, a gente trouxe o Vinícius Lorandi aqui, oncologista, e ele nos disse, uma coisa que eu gostaria é que o paciente chegasse até mim com a ideia do diagnóstico quando se vê uma lesão lá na colonoscopia, a gente sabe bem, a gente olha para a lesão, claro, vai esperar o anátomo patológico e tudo, mas isso é uma lesão neoplásica do colo retal, e ele disse, muitas vezes o paciente acaba chegando para mim sem ideia de que ele tem a possibilidade de ter uma neoplasia coloretal. Como é que é o dia a dia de vocês? Porque, claro, eu sei que o Lúcio mesmo está ali conosco na colonoscopia e tudo, às vezes ele mesmo faz o diagnóstico e o paciente volta com ele, mas tem pacientes encaminhados, né, também que chegam para vocês, com a possibilidade, né, desse diagnóstico. Como é que é a abordagem de vocês com esse paciente para falar sobre as possibilidades cirúrgicas e tudo mais para o pessoal que está em casa, né, nos escutando? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o paciente tem que ser operado. Então, nós como cirurgiões, a gente tem que abordar de forma a convencer o paciente a explicar que ele entenda claramente a importância da cirurgia. Isso é muito importante. Outra coisa, assim, o paciente chega para a gente já com o diagnóstico de câncer do intestino, sabendo que é um câncer de intestino, ok, a gente explica tecnicamente como vai ser feita a cirurgia. O senhor vai internar, vai fazer um preparo do intestino, nós vamos tirar o seu intestino, fazer uma costura de um lado para o outro. Eu sempre brinco, é como um cano, né? A gente tira um pedaço de um cano e emenda do outro lado, um lado no outro e pronto. Claro. Vai ficar uns dias no hospital até restabelecer a função do intestino e pronto. Às vezes o paciente não sabe que é câncer de intestino. E aí tudo fica mais difícil. Primeiro, porque eu particularmente nunca digo para o paciente que ele tem câncer de intestino sem o resultado da biópsia. Porque pode acontecer e é extremamente desagradável tu afirmar para o paciente que é um tumor e depois a biópsia vem um pólipo benigno, né? Então, sempre espera a biópsia. Talvez a possibilidade de ter um tumor seja importantíssimo ele saber. Né? Fundamental. E uma vez que tenha o diagnóstico, eu explico, olha, toda a sua avaliação geral está ótima, né? O senhor não tem nenhuma evidência de metástase, é um tumor localizado, os tumores de cólon localizados têm uma chance enorme de cura, e essa chance enorme de cura passa obrigatoriamente pela cirurgia, o senhor tem que fazer a cirurgia. Claro, então, claro. Essa é a tua abordagem é semelhante. Eu sempre tenho, concordo com ele, sim, é basicamente a mesma coisa. A gente, inclusive, dá a mesma explicação do cano, como se fosse o encanamento da casa. Bem didático. Bem didático isso. Umas coisas assim, eu nunca defino o tratamento antes do estadiamento. Tá? Então, ele sempre vem, eu faço o diagnóstico, eu vou comunicar ao paciente de que ele é portador, de acordo com a biópsia, de uma neoplasia maligna do intestino grosso, e aí eu vou explicar para ele que ele vai fazer uma série de exames que vão me dar indicativo de qual a melhor abordagem terapêutica para ele. Porque às vezes acontece de chegarem neoplasias em estágios muito avançados, cuja cirurgia talvez não tenha um impacto significativo no desfecho do tratamento desse paciente, então talvez tu vá abordar ele com uma quimioterapia inicial. Então, para tu não chegar e dizer para ele, olha, o senhor vai ser operado. E aí tu recebe exames de estadiamento que te dizem que, olha, a melhor abordagem para ele é começar com uma quimioterapia, ver como é que as metástases no fígado, por exemplo, vão responder. Quebra a expectativa total, né? Quebra a expectativa, exatamente. Então isso gera uma situação muito complexa de se lidar, inclusive com, vamos dizer assim, um medo para o paciente muito grande. Né? Isso piora a sensação dele já ruim em função do diagnóstico de câncer. Então, sempre ter o cuidado, né, de afirmar que tem um diagnóstico, na medida que esse diagnóstico esteja confirmado por uma biópsia no anátomo patológico, e definir o tratamento uma vez que tu já tenha feito todos os exames que tu considera necessários para a avaliação pré-operatória desse paciente. Eu acho que agora, entrando numa outra parte do câncer coloretal, né, que é o assunto do câncer de reto, né? Então, o câncer de reto hoje, o tratamento dele é um mundo à parte, né? A gente tem várias opções de tratamento, tem alternativas que se encaixam a cada perfil de paciente.
Então eu queria ver com vocês assim, ó, o que a gente tem hoje de alternativa para tratamento do câncer de reto, né? E como é que vocês encaixam o paciente, né? De ver assim, não, olha, esse paciente aqui eu vou para uma terapêutica cirúrgica tradicional, esse paciente a gente vai usar outro protocolo, é um protocolo de químio e rádio, vou fazer um procedimento menos invasivo. Então, como é que se encaixa isso? Tem duas coisas, né? Primeiro, 1/3 do reto está dentro do abdômen, é intraperitoneal, e, portanto, ele é tratado como se fosse colo, né? Esse não se discute. Então, nós estamos falando dos 2/3 distais, que a gente chama de reto médio e reto inferior, né? Qual é o problema do câncer de reto? O problema é que, dependendo da localização do tumor, né, como a gente falou anteriormente, quando nós ressecamos o tumor, nós precisamos ter margem de segurança, ou seja, a gente precisa tirar tecido normal dos dois lados. Às vezes, esse tumor de reto está muito próximo do ânus. E eu tirar margem de segurança significa tirar o ânus. Se eu tiro o ânus, o paciente vai ficar com o estômago de forma definitiva. Então, esse sempre foi o problema do tumor de reto. Porque a cirurgia do reto em si não tem nada de anormal, né? A questão toda é essa da colostomia definitiva nos tumores de reto. Então, o que aconteceu? Tecnicamente, a gente evoluiu muito, né, até com o uso de grampeadores, para conseguir fazer ressecções cada vez mais próximas do ânus, preservando o ânus, mas tendo a segurança da margem, né? Então, isso evoluiu muito, né? Hoje, com os grampeadores, a gente realmente consegue fazer anastomoses muito mais próximas do ânus do que a gente fazia anteriormente. Fora isso, né, de uns anos para cá, surgiu a possibilidade, que se observou, que se a gente fizer uma radioquimioterapia pré-operatória naqueles pacientes com tumor de reto baixo, ou seja, naqueles tumores que iriam ficar com a colostomia definitiva, uma percentagem razoável, que é muito variável na literatura, mas uma percentagem razoável desses pacientes, o tumor regride a ponto de desaparecer, e aí a gente não precisa fazer a cirurgia, que a gente chama de estratégia watch and wait, né? Olha e espera. Então, não são todos os pacientes que respondem, né? Alguns respondem e depois o tumor cresce novamente e aí ele acaba tendo que ir à cirurgia. Mas hoje, naqueles pacientes que têm condições clínicas de se submeter à radioquimioterapia, para tumores do terço inferior do reto, é a nossa primeira opção, justamente por tentar evitar que esses pacientes acabem com colostomia definitiva. Ou seja, neoadjuvância. Isso. E, claro, vai definir o tratamento depois dessa neoadjuvância. E o que se viu, claro, os estudos vão evoluindo, né? E o que se viu, o que a gente queria com o Watch and Wait? A gente queria não amputar os pacientes, ou seja, que eles não ficassem com colostomia definitiva. Hoje a gente viu que, além disso, os pacientes que fazem terapia neoadjuvante, eles têm um prognóstico melhor de tempo de vida livre da doença, mesmo aqueles que vão precisar fazer a cirurgia, mesmo aqueles que vão ser amputados. Então, hoje é muito confortável para a gente, porque mesmo indicar o Watch and Wait, porque mesmo que o paciente tenha que ser operado, o prognóstico dele, em função da neoadjuvância, é melhor. Então, vale a pena fazer sempre. Claro. Então, a estratégia hoje é essa. Nesse tipo de paciente. E deixa eu perguntar novamente, vou levar para o ponto de vista prático, porque eu acho que o podcast nos dá essa opção, né, de a gente, além de falar das indicações, conversar um pouco sobre o nosso dia a dia, e isso tem sido bem interessante, né, e a gente tem visto isso desde eu li para o primeiro episódio. Para nós é interessantíssimo saber como vocês ali na hora, no consultório, abordam o paciente, né, para essas coisas, porque às vezes esse paciente ele já pode ir sendo preparado para a conversa com o proctologista por nós, gastroenterologistas, pelo clínico lá que fez o diagnóstico, né? Pois saber mais ou menos o que vai enfrentar e o que é importante o proctologista receber lá do outro lado. Vocês chegam a levar alguns desses pacientes assim para a cirurgia com a informação de que, olha, nós vamos avaliar no transoperatório se a gente vai precisar manter uma ostomia definitiva ou se a gente vai conseguir ressecar bem próximo à margem. Vocês chegam a fazer isso no dia a dia, esse é o dia a dia de vocês. Isso é uma conduta sistemática. Sistemática no dia a dia. Todo paciente que vai ser operado de uma neoplasia de reto,
via de regra, ele tem que ser informado da possibilidade de necessidade de um estoma, seja provisório ou seja permanente. Tá? Existe muita variação anatômica e existem condições que são imprevisíveis em relação à evolução da neoplasia da pelve. Tá? Então, esses pacientes eles têm que concordar previamente com a possibilidade. Eventualmente, diante de uma situação já definida, já pode afirmar para o paciente de que ele vai ficar com uma colostomia definitiva. Tá? Não tem por que omitir essa informação dele, com tumores localizados muito próximos ao canal anal ou mesmo invadindo o ânus. Não, isso já existe tu já pode afirmar que essa é uma cirurgia que vai envolver uma colostomia definitiva. Quanto mais próximos do ânus são as lesões, tá? Mais a gente costuma usar o recurso técnico do estoma provisório. Que seria assim, numa analogia, olha, nós precisamos reparar a estrada, vamos desviar o trânsito. Claro. Então, evita o trânsito intestinal pela zona onde foi construída a anastomose, no sentido de deixar aquilo cicatrizando de maneira bem tranquila. Mais tranquila. Tá? E esses estomas, é claro, depois vão ser revertidos de acordo com a qualidade de recuperação do paciente e a necessidade ou não de ele fazer um tratamento complementar, né? Caso ele tenha que seguir fazendo quimioterapia, eventualmente a gente vai adiar o fechamento do estoma até completar todo o tratamento oncológico dele e aí planeja de forma eletiva a reconstrução do trânsito intestinal. Bom, Lúcio e Henrique, vocês também são colonoscopistas, né? A gente partilha lá do mesmo espaço fazendo a colonoscopia e eu queria ver assim, qual é a importância e até onde vale, quando a gente detecta um tumor pela colonoscopia, a gente descrever a distância da margem anal até o tumor. Porque a gente sabe que quando isso é mais no reto ou na transição reto-sigmoide, a gente tem uma precisão maior de distanciamento. E depois a gente já começa a diminuir essa precisão. Então, como é que vocês veem a importância da gente descrever esse dado no exame colonoscópico? E eu vou até abranger um pouco mais depois de falar sobre essa questão, né, de descrição da distância. Acho que isso é uma bela oportunidade para vocês nos dizerem o que é importante que vocês recebam de informação na colonoscopia que chega para vocês. Então, assim, tem muita gente fazendo colonoscopia pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, e as pessoas em formação também, né, de formação para a realização de endoscopia. O que vocês gostariam de receber no laudo das colonoscopias, em todos os laudos que chegam para vocês? Claro, nessa questão da distância e quanto ela é importante, mas as outras informações que são importantíssimas para vocês definirem o tratamento desse paciente. Que eu acho assim, já foi muito importante fazer a mensuração da distância de uma neoplasia de reto até o canal anal do ponto de vista endoscópico. Tá? E por hábito, eu ainda tenho a ideia de que quando eu recebo um diagnóstico feito por um colega de uma neoplasia de reto, de realizar uma reto-sigmoidoscopia rígida no consultório e examinar, medir eu mesmo a distância entre a lesão e o canal anal. Porque isso tem um impacto, como o Henrique comentou, nas cirurgias de preservação da função esfincteriana anal. Mas hoje em dia, quando tu recebe um paciente portador de um tumor de reto, o que define também a indicação de se fazer o tratamento neoadjuvante é o estágio do tumor localmente. Esses pacientes, via de regra, hoje praticamente 100% deles são submetidos a um exame de ressonância nuclear magnética. Para avaliar a profundidade de penetração do tumor na parede do intestino e a existência de linfonodos suspeitos de estarem envolvidos por adenocarcinoma. Essa ressonância vai nos dar também muitas informações importantes a respeito da localização da lesão. Hoje é quase mandatória para vocês definirem o planejamento também. Exato. Né? A profundidade de penetração indica muito a necessidade de tratamento neoadjuvante. Ele vai nos dar uma boa mensuração também em relação à posição do tumor e o canal anal. Então, é um exame que nos traz muito substrato anatômico no planejamento cirúrgico. Então, vocês acham que, do ponto de vista prático, está bem adequado o clínico lá, ou né, o cirurgião que fez esse diagnóstico de uma neoplasia de reto, antes de encaminhar para vocês, já solicitar essa ressonância? Ou que se tem algum cuidado que se deve tomar? Se ele tem o diagnóstico de um adenocarcinoma. Claro, se ele tem já tem o diagnóstico de adeno, pode solicitar a ressonância, porque já vai chegar para vocês com essa informação a mais. Com certeza. De novo aqui,
é muito importante a gente separar o cólon do reto. Do cólon, exatamente. Também. Porque, Assim, reto, especificamente do reto. Eu estava falando especificamente do reto. Com certeza, exato. é importante deixar isso bem E o claro. reto, eu não preciso da informação da colonoscopia. Né? Na verdade, a gente sabe que a colonoscopia para distâncias não é muito boa, né? Porque ela faz uma curva. Tem suas isso, limitações. Então, no reto é muito bom, porque eu boto um reto rígido, eu vou ali, meço, eu toco o paciente, né? Tocar para nós é fundamental, porque eu vejo o músculo, eu vejo o tônus, eu vejo a distância, eu mais ou menos prevejo se eu vou conseguir anastomosar ou não. Para o reto é tranquilo. Mas eu acho que a tua pergunta tem aquele viés do pólipo malignizado, né? Assim, em linhas gerais, 96%, 95%, 96% dos tumores de intestino, de cólon, são palpáveis. Né? Então, eu abro o paciente e eu enxergo o tumor. Eu não preciso saber onde ele está. Né? Tu me diz, tem um tumor no sigmoide. Se ele estiver no descendente, ok, não muda nada, eu vou achar o tumor. O problema é aquele pólipo que tu tiras como pólipo, é um adenoma. E aí na biópsia vem adenocarcinoma. De indicação cirúrgica. Nem vou entrar nessa seara assim, dos detalhes, né? Mas vem com indicação cirúrgica. Tu não vai conseguir palpar lá na hora para saber. E isso acontece em 2 a 4% mais ou menos dos tumores. Isso acontece, né? De a gente não conseguir palpar o tumor. Isso realmente é um desafio. O que a gente tem feito com muita frequência na PUC? Muita frequência. A colonoscopia transoperatória. Transop. Então, nos ajuda bastante, a não ser naqueles casos em que tu tiras o pólipo, a biópsia vem 20 dias depois, o paciente consultou contigo mais 10 dias depois e faz 2 meses que ele tirou. Passa. Aí, realmente é muito complicado. Aí entra uma outra coisa que eu queria abordar, que é a tatuagem endoscópica da lesão. Tá? E a tatuagem endoscópica da lesão também tem técnica para ser feita. Porque dependendo da maneira que você tatuar, você vai tatuar um segmento inteiro. E ela pode complicar a nossa vida do endoscopista depois, né? Isso, também se é uma lesão que não foi totalmente ressecada, então, que dá para reabordar endoscopicamente. Eu acho que é importante isso, a gente abordar a questão da tatuagem endoscópica. Então, viu uma lesão, é uma lesão que é pequena, né? Tá no cólon direito, tá no cólon transverso, é mais difícil um pouco de achar, né? Então, abordou, não tem certeza se ressecou inteira, tatua. Ficou com uma suspeita, o aspecto histológico não te deixou completamente seguro de que a lesão é benigna, tatua. Né? Sempre tatua em vários pontos na parede do intestino. A gente tem que lembrar que a metade esquerda e a metade direita do intestino, o cólon descendente e o cólon ascendente, eles têm uma porção retroperitoneal importante. Então, se tu tatuar num lado da parede, tu pode não conseguir enxergar a área tatuada depois. Né? Isso é importante, então, tatuar bem a circunferência da parede do intestino para que a gente possa identificar. Né? E não tatuar em cima da lesão, né? Porque a gente sabe, fazendo as ressecções endoscópicas mais complexas, a gente sabe o quanto isso pode complicar para o endoscopista fazer uma ressecção endoscópica depois, né? Quando a tatuagem atinge a área da lesão. Geralmente eu dou a dica de 3 centímetros posterior à lesão, faz uma bolhazinha ali, 1 ml, 1 ml e meio de soro fisiológico, meio mlzinho de nanquim e 3 centímetros proximal, a mesma coisa, 1 ml, 1 ml e meio no máximo de soro fisiológico, meio ml de nanquim, porque se tu botar 1 ml, 1 ml e meio de nanquim, vai pretear o segmento inteiro e a gente perde todo o parâmetro. É importante, sob o ponto de vista técnico, que se compreenda de que as ressecções segmentárias do intestino grosso, elas são determinadas pela vascularização do segmento onde tu vai ser retirado. Claro. Então, assim, tu não precisa te preocupar tanto com a margem no intestino grosso. A margem vai ser decidida pelo território vascular. Então, tu liga uma artéria, um grande tronco arterial de um determinado segmento, por exemplo, para fazer uma ressecção de cólon direito. Vai ligar a artéria ileocólica, vai ligar a artéria cólica direita e tu vai produzir uma área suficiente para dar margem cirúrgica de segurança para qualquer tipo de tumor. Então, uma tatuagem como essa, que envolve um segmentozinho de 6 centímetros do intestino, é mais do que segura para nos afirmar qual é a localização da doença e no transoperatório planejar a extensão da ressecção do intestino. Muito bom, muito bom. Pessoal, a gente está se encaminhando para o final do nosso podcast, né? O tempo passa muito rápido aqui, porque a gente tem, quando a gente fala de câncer coloretal, tem muita coisa para ser falada, ainda mais quando a gente tem de um lado cirurgiões, né, coloproctologistas, do outro lado gastroenterologistas, endoscopistas, então a gente tem um mar de assuntos aí para abordar, mas acho que tá muito bom, tá muito legal com esse bate-papo aqui com vocês.
Eu queria colocar aqui agora a gente sempre, nos episódios, quando a gente está se caminhando para o final, a gente tenta colocar uma parte que a gente chama de tecnologia e inovação. Não necessariamente algo relacionado à tecnologia em si, mas às vezes a gente pega alguns assuntos que estão aí na literatura mais recentemente, na literatura médica mais recente, e um assunto que eu queria trazer para a mesa hoje é sobre o uso do stent colônico, né, da prótese autoexpansível colônica, para o tratamento do câncer obstrutivo, tá? E eu trago isso até falando sobre a prática no dia a dia, né? Hoje eu posso dizer, né, pela minha prática, eu não tenho como hábito indicar stent para esses pacientes, até às vezes a dificuldade de conseguir o stent naquele momento que o paciente se apresenta lá na emergência com uma obstrução, ou por outras questões que a gente até pode trabalhar para melhorar e conseguir fazer, mas eu queria trazer isso para a mesa porque é algo instigante, que a gente pode conversar e tudo, porque é algo que pode até mudar a conduta nos serviços e tudo. Porque lá no câncer, quando a gente está falando do tratamento paliativo, tem vários trabalhos na literatura, já quem sabe até mais tempo, né? Mas agora, pensar no stent como uma ponte para uma terapia cirúrgica posterior, isso é o que a literatura mais recente vem trazendo. O que vocês acham disso? Se tu não tens muita oportunidade, eu acho que tu vai passar o resto da tua vida sem ter essa oportunidade também, assim, porque apesar de ter alguns trabalhos falando sobre isso, a maior parte deles não são muito otimistas em relação ao uso do stent, por uma razão muito simples, né? Cólon direito não precisa, porque ele raramente obstrui, e o cólon esquerdo não adianta, porque o cólon esquerdo tu resolve cirurgicamente mesmo no paciente obstruído. A colectomia subtotal hoje, num paciente com tumor de cólon esquerdo, é algo absolutamente aceito, sem discussão. Então, no momento que tu tens um tumor de cólon esquerdo, tu faz a colectomia subtotal, com uma anastomose ilho-retal ou ilho-sigmoide. Já com a anastomose primária naquele momento. Tu está tratando perfeitamente bem esse paciente. Porque a ponte com o stent, me parece, teria uma relação muito mais em tentar evitar a ostomia, né, inicial ali, uma colostomia inicial naquela cirurgia no momento de oclusão, e aí depois ir para um momento melhor, né, de cirurgia, do que para outras coisas. Então... O stent é caro, é tecnicamente difícil, ele complica e ele se desloca. Exatamente. Com muita frequência. Ele se desloca. Muita frequência. Dizer, né? Então, assim, o percentual de pacientes que realmente vão se beneficiar disso é muito pequeno. E é como eu te disse, tu não está errado, muito pelo contrário, tecnicamente aceito. Um tumor de cólon esquerdo, tu fazer uma colectomia subtotal, até porque tu não está investigando o cólon desse paciente, tu está tirando 10 a 15% de pólipos que poderia ter ou 2% de tumores sincrônicos que poderiam ter. Então, é uma conduta completamente aceitável. Claro. Eu vejo o stent, o grande uso dele no câncer coloretal é a paliação daquele paciente que não tem condições de ir para a cirurgia. Perfeito. Então, ele se presta muito bem a esse papel, porque eu não vejo ele também nas obstruções agudas de um paciente que clinicamente tem condições cirúrgicas, eu não vejo grande vantagem nele. Acho que a ponte está nessa condição clínica do paciente ruim. Então, acho que o uso do stent está aí. Aproveitar, né, para quem está nos ouvindo, né, e nos vendo, se tem uma opinião diferente, às vezes tem no seu serviço tem alguma experiência diferente, que usa mais o stent ou não, ou se tem uma opinião igual à nossa, que comentem aí, né, para que a gente consiga compartilhar, né, informações e ideias, porque esse é um dos objetivos aqui do nosso podcast. Porque realmente os estudos eles são mais recentes e alguns até mostram algum benefício, mas com estudos com métodos realmente com suas limitações e que estão bem ali visíveis quando a gente avalia, né, as limitações dos trabalhos, com poucos pacientes e tudo mais. Se eu não me engano, até tem uma meta-análise já comparando, mas isso ainda é muito incipiente. E para nós que realizamos colonoscopia, né, para nós 4 aqui, a gente realmente sabe a dificuldade que é, primeiro, conseguir o stent, que não é tão simples, né? A gente tem que ter, hoje tem um protocolo de pesquisa, um protocolo já bem instituído na instituição, né, para conseguir esse stent de forma rápida, né? Eu já tive alguns pedidos
lá no serviço, em cima desses estudos que saíram de... Gabriel, avalia o paciente aqui na emergência, vê se tu consegue colocar um stent colônico porque ele está obstruído e depois a gente avalia a questão cirúrgica. E na minha realidade de hoje, eu tenho que dar a informação de que, olha, eu não vou conseguir desobstruir esse paciente nas próximas 24 horas, que é o que ele precisa para sair dessa toxemia que ele vem apresentando aqui na emergência, piorando clinicamente e tudo. Então, realmente, eu não tenho isso à disposição nesse momento. E eu acredito que a maior parte das pessoas no país não tenham. A gente tem que lembrar também, assim, que, claro, todo quadro de obstrução intestinal é uma emergência, tá? Mas que a gente deve prestar muito atenção na obstrução intestinal envolvendo o cólon. Porque é uma obstrução, como se diz, evolui rapidamente como a obstrução em alça cega, em alça fechada, perdão. A obstrução em alça fechada em função da lesão e da válvula iliocecal, né? De modo que são dois segmentos fechados e aumentando muito rapidamente a pressão dentro do intestino. Então, uma obstrução que progride rapidamente para o quadro toxêmico e para a eventual perfuração da parede do intestino. Então, mesmo agir dentro... rápido. Exatamente. A rapidez no atendimento de um paciente com neoplasia maligna do intestino grosso obstruído é questão fundamental no planejamento terapêutico. Né? Então, se tu tens um problema de acessibilidade à tecnologia, já é por si só um grande desfalque na adoção desse tipo de estratégia no tratamento, vamos dizer assim, rotineiro de pacientes que cheguem numa sala de emergência com obstrução intestinal do cólon. E lembrar, né, Ari, que a gente ainda tem a dificuldade do preparo colônico desse paciente, né? Que não pode ser por via enterógrada, né? Porque sim, exclusivamente ele não pode estar obstruído. Então é exclusivamente retrógrado, tudo bem, está no cólon esquerdo, talvez seja um pouco mais fácil de chegar, mas mesmo assim não é um preparo tão adequado, aumenta as chances, né, das complicações. Ainda mais no paciente obstruído. Exatamente. Eu particularmente tenho muito receio com relação à perfuração do cólon na introdução do stent. Essa é a minha grande preocupação, porque o cólon está repleto. Existe muita proliferação bacteriana associada à obstrução intestinal e se acontece o extravasamento desse conteúdo para a cavidade peritoneal, aí a gente realmente tem um caso muito, muito complexo para se resolver. Muito bom. Pessoal, chegamos ao final, então, do nosso segundo episódio do Qualos Podcast. Primeiramente, agradecer a presença de vocês aqui mais uma vez. Lúcio e Henrique, foi um prazer para nós ter vocês aqui nesse bate-papo, nessa conversa sobre câncer coloretal. Acho que nós aprendemos muito, as pessoas que estão em casa aí nos ouvindo, nos vendo, também tiveram essa oportunidade. Muito obrigado também pelo convite, foi muito legal ter vindo aqui. É meu primeiro podcast. Show, ótimo, estreia. Estreia, exatamente. Maravilha. Muito obrigado pelo convite, uma satisfação vir aqui conversar com vocês. A gente se encontra todos os dias, mas esse bate-papo aqui também é especial, com certeza. E parabéns, né? Parabéns pela iniciativa. Com certeza. Obrigado. Muito legal, obrigado. Muito bem montado, tudo muito organizado, muito obrigado, bom. Obrigado pela parceria. Aproveitar aqui, pedir novamente para vocês que estão aí nos ouvindo, nos vendo, nos acompanhando, né, nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, que se vocês gostaram desse episódio, que comentem aí no YouTube, né, e nas nossas redes, que se tiverem alguma sugestão de tema que pode ser abordado nos próximos episódios, nós estamos aqui abertos, né, para discutir esses temas. Certo? Ari, se quiser dar uma última palavra antes de eu fazer o encerramento. Bom, então, reiterando o agradecimento, né? São grandes colegas, né? Pessoas do nosso dia a dia, do trabalho, amigos, e dizer que foi sensacional esse episódio, esse segundo episódio vai repercutir. Que bom. Porque foi um assunto bem debatido e de muita qualidade. Muito obrigado. Que bom, muito obrigado. Nós que agradecemos. Muito bem. Então, esse foi o segundo episódio do Qualos Podcast. Aqui nós estamos realizando um trabalho com o objetivo de compartilhar conhecimento, né, e reforçar o debate em cima dessa área tão complexa que é a área do aparelho digestivo. Se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, curta, ative as notificações no sininho aqui embaixo, né, para que você receba os próximos vídeos e os próximos episódios. Muito bem, um grande abraço a todos e nos vemos aí no próximo episódio.